Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Filho e não abro mão da sua amizade. Nós estamos aqui hoje na Praça do Distrito Bastiões, um dos lugares históricos que chama atenção por a sua originalidade, por as suas histórias antigas, né? Que pessoas dos tempos escravos que viraram fugindo da Bahia, segundo histórias contaram, e fundaram esse lugar. Um lugar típico, bonito, cheio de coisas atrativas. E onde um povo receptivo que conta, que tem a sua história, as suas raízes aqui. Nós estamos aqui com ele, Josimar Assis, como é conhecido, por muitos nomes. Ele tem alguns apelidos, Zé do Pó, Cazé, e é normal isso, típico aqui do nosso Nordeste. Mas ele é neto de uns de que deu continuidade, que moravam nessa casa aqui, olha, Alice, mostra aqui, Alice, essa casa grande, que deu continuidade a essa história. Eu vou conversar com ele. Bom dia, Josimar, tudo bem? Bom dia, Francisco Filho. O filhinho que nem nós conhecemos. Tá tudo bem, graças a Deus. Um prazer grande de estar mais vocês aqui. Josimar, nós estamos contando um pouco da história dos Bastiões. Para quem que está fora não conhece um pouco dessa história. Acho que já tem mais de 200 anos esse lugar aqui. E como foi fundada essa igreja, eu ainda lembro do fogo Cabeça de Coco, que era feito pelo seu avô aqui. E como que foi essa história? Você, da sua infância, lembra de alguma coisa da história dos Bastiões? Francisco Filho, eu lembro porque eu acompanhei muito o meu avô, Raimundo Assis, ou seja, Raimundo Pereira de Assis. Raimundo Pereira de Assis, ele deu continuidade porque a história dos Bastiões, quando eu conversava com ele me falava que tinha mais de 200 anos. Então eu acredito que sim, porque hoje eu faço parte da onde eu quero chegar, de uma sexta geração dos filhos de Assis, né? Ou seja, de Assis para cá, nós já estamos numa sexta geração. Você sabe o nome de quem fundou aqui os Bastiões? Quando você lembra? Alguém já te contou? Seu avô te contava, não? Ele foi fundado por 3 negras que vieram fugidas. Essas negras vieram fugidas da Bahia, como você disse, com toda dificuldade andando para não ser escravo. E chegando aqui, ficaram um pouco, e aqui existia 3 pessoas com o nome de Sebastião, essas 3 pessoas. Então, ficou fundado, porque pessoas que vinham aqui negociar com eles, então, vamos aos bastiões, porque era mais de um bastião. Esse pessoal, eles tinham alguns pedaços de terra aqui, e eles trocaram com essas negras velhas e foram embora. É aonde começa a história. Agora, dessas negras velhas, aí vinha a minha tataravó, que chamava-se Felícia, que era a mãe de Assis. E eles já vinham trazendo. Chegando aqui não tinha santa, não existia santa, mas elas são aqueles negros católicos, aqueles negros fermentos. Em uma certa época da história delas, passa uns frades. Frade faz, aquelas caminhadas. Eu acho, que devido ao vulto de Nossa Senhora do Carmo ser um pouco pesada, eles vão descendo e passam ali perto do Aquinópolis. Aquinópolis era uma fazenda. Só que antes de chegar no Aquinópolis, eles fizeram uma barracazinha e deixaram o vulto dentro daquela serra. Os vaqueiros encontram essa Nossa Senhora do Carmo. Mas eu não sei por qual motivo que o patrão deles não se interessaram. Aí eles disseram, não, isso é de vocês. Eles olham aqui, dizem, nos bastiões, tem aquelas 3 ou 4 negas velhas que são muito católicas. Vamos vender essa Santa Praia. E chegaram aqui e venderam Nossa Senhora do Carmo. Mostraram, elas compraram. Isso foi trocada por farinha de mandioca e cavalos. E algumas coisinhas velhas de ouro que elas tinham escondido, que como conseguiram, eu não sei. É tipo uma lenda, que você gosta de lenda. Chegando com Nossa Senhora do Carmo, elas botam ela numa casinha. E a lenda diz que no outro dia que nós procuramos, Nossa Senhora do Carmo não estava. E Nossa Senhora do Carmo foi se encontrar de novo no Aquinópolis. Eles mandaram dizer para ela que a santa estava lá, porque estava lá. E elas ficaram aperreadas. Isso aconteceu por 3 vezes. Nas 3 vezes, aí elas fizeram uma promessa com ela, que se ela não voltasse para o Aquinópolis, elas faziam uma capela. Conclusão. Daí foi que surgiu essa igreja, foi? Nossa Senhora voltando, não saiu mais, surgiu a igreja. A igreja só surgiu porque elas só não conseguiam. Então foi onde elas tinham os conhecimentos de outros fazendeiros, de outras pessoas da região,
e elas começaram a pedir esmola para fazer a capela. Então foi feita uma capelazinha pequenininha. E daí Nossa Senhora do Carmo não foi mais embora. E vai seguindo. Essa história que eu estou te contando era antes de meu bisavô Assis, 2 ou 3 gerações. Né? O meu bisavô Assis, ele era filho de Felícia, que era filha dessas nega velha, que continuaram a festa. Então, mas tinha Assis continuando a festa, tinha Assis, Luciano Pereira, então vai. De tudo isso, eles também queriam festejar a Festa Nacional do Carmo. Então eles foram aqui perto do Hereré, no Encanto, e conseguiram trazer fogueteiro. Assis era um homem novo e se interessou por aquilo. Então Assis aprendeu a fazer o ofício, a fazer os fogos, né? Fazer a soda, fazer aquelas coisas. Então daí já foi dispensado eles, Assis ficou promovendo. Meu avô era muito criança, mas aprendeu. E a mãe de meu avô, Raimundo Assis, não queria, ela era muito brava com as coisas. Não queria. Então ele ficava escondido, meu avô, fazendo aquilo. Meu bisavô, ele morreu, um homem ainda novo, com 35 anos de idade. Ele morreu de uma congestão, naquele tempo falava, morreu de uma congestão. Só que, nesse ensaio que a mãe de meu avô não queria, chegou uma hora que o velho olhou, não, ele vai trabalhar mais eu. Então aí ensinou tudo. Parecia que era um dom que ele ia faltar e o filho. Aí meu avô tomou de conta de toda aquela responsabilidade. Meu avô foi responsável aqui pela festa de Nossa Senhora do Carmo. Meu avô foi responsável pelo cemitério. Meu avô foi responsável por tudo que acontecesse aqui. O Raimundo Assis, pessoal. Raimundo Assis. Vocês sabem especificamente o senhor Raimundo Assis. E inclusive foi quem projetou. Uma história, isso aqui era um cemitério, é verdade? Isso aqui, no meio da rua? A história do cemitério aqui, filhinho, ela não passa a ser, por exemplo, como meu avô Bento. Bem antes de meu avô, por isso que eu falo sobre as gerações. Bem antes de meu avô, que depois ele só contava que tinha um cemitério aqui. Só que antes de meu avô ser o representante normal daqui, esse cemitério foi feito ali, aonde era terreno dos negros. Foi feito o cemitério mudado. Mas ele dizia que era um cemitério. E um dia foi feito algumas reformas aqui e ainda se encontraram ossos de pessoas que morreram e se enterraram no cemitério. O cemitério ficava um pouquinho de lado, a igreja do jeito que a gente vê, e daí a história dos bastiões, porque vinha pouca gente. Mas isso aqui foi crescendo de uma tal maneira que nos anos de 20, 30, dava muita gente. Nós vinha gente de Alagoas. Tem uma história que eu vou lhe contar para você, que chega um rapaz de Alagoas aqui e dançou muito, brincou, bebeu, né? Daquele jeito também que você conheceu e conhece os alvorados. E foi embora para as Alagoas. Quando chegou lá, ele fala: meu irmão, ô coisa boa, ô festa boa. O irmão dele disse: eu vou trabalhar e vou nessa festa. E veio. Que quando chegou o dia 16 de julho, depois de toda a brincadeira dele, ele sentou-se no cruzeiro e disse: ah, lugarzinho bom, bem que meu irmão disse. Dancei, namorei, bebi e não apanhei. Entendeu como é que é? Pois é. Mas aí, conta a história dele, chamava-se Zé Lotério. E ele foi-se embora e nunca mais voltou nessa. Zé Lotério, porque foi um apelido que botaram nele. Daqui que nem você estava falando sobre o apelido, que era tão bonito, porque tinha uma música que falava, não sei o que, Zé Lotério vem me ver. Então, ele, quando estavam fazendo aqueles alvorados, aquelas coisas anegradas, ele só queria cantar aquela música. Então, Zé Lotério. E ficou com Zé Lotério. Obrigado, Josimar. Obrigado pela sua participação, viu? E assim que a gente continua. E a história às vezes, vamos ter mais um tempo, porque assim, Raimundo Assis mandava, era muito seguro. Não, Raimundo Assis, ele era muito amigável, e Raimundo Assis tinha amigo. Porque Raimundo Assis tinha Sarafim Tavares, tinha o seu avô que era amigo. Quando ele precisava de alguma reforma aqui, ele olhava para minha avó, que chamava-se Cleonice. Ela era escrava aqui do Junco, perto de Paulo Suel. Quilé, eu vou já, Emanuel Tavares, Sarafim Tavares, Paulo da Chapada, Dom Leonor no Baixio do Leonor, pediam ajuda para que fizemos a reforma. Então, nós sempre fomos amigos, todos nós fomos amigos. A única diferença que tinha é que Emanuel Tavares, com a família, ele vivia na Bahia e não tinha nenhuma... eu tenho que ir morar no Bastião. Não era assim. Isso aconteceu depois dos anos 75,
e com a morte de meu avô. Mas aí teve a família Tavares Mundos que aí quiseram vir para cá. E graças a Deus foi aberto, porque papai, como filho de Raimundo da Assis, e que teve as heranças, abriu mão e vendeu. Né? Mas é assim. Obrigado, Josmar. Vamos, gente, pessoal, a gente vai dar continuidade a essa história para vocês entenderem direitinho como é essa história dos bastões. Vamos ali na casa da nossa dona Zermar, que é muito conhecida aqui, para dar continuidade a essa história. Vamos até lá, vamos lá. Bom, como eu prometi para vocês, pessoal, vamos dar continuidade à história aqui com a nossa querida dona Zermar. Ela que conhece bastante um pouco da história aqui dos bastiões, como você está vendo nas imagens, nós estamos mostrando para você um pouco dessa cultura daqui, que dura mais de 200 anos já, essa cultura. E nós estamos no período festivo da padroeira daqui dos bastiões, né, que começa dia 7 de julho, vai até dia 16. São 9 noites de festas, como não está tendo festa dançante, mas está tendo as festas religiosas. E nesse tempo é o período mais correto de fazer essa matéria e contar um pouco dessa história para você. Por isso nós estamos aqui na casa dela, da dona Zermar, para contar essa história. Bora lá, Alisson, vamos conversar aqui com a dona Zermar para ver. Bom dia, dona Zermar, tudo bem? Como é que está a senhora? Está bem? Bom dia. Bom dia. O nome da senhora mesmo? Maria Zilmar Jacó. Dona Maria, a gente veio aqui, dona Maria, para conversar com a senhora, saber um pouco da história, contar para o Brasil afora um pouco da história desse lugar abençoado que se chama Bastiões, Serra dos Bastiões. A senhora pode contar para a gente? Bom, mais ou menos eu sei que ele foi começado por duas mulheres que vieram da Bahia. Quando elas chegaram aqui, elas já encontraram gente aqui, porque elas adquiriram terra aqui, e aí elas ficaram aqui, e daqui começou a descendência. Elas construíram família aqui e ficou a descendência. Todo mundo aqui, no passado, era Pereira da Silva, viu? Só que com a vida do finado Assis, formou-se a família Assis. Mas todo mundo aqui era uma descendência. Tudo era tudo era amigo, tudo era parente. Tudo era parente. E com o tempo foram se misturando, foram se dividindo e hoje tem várias famílias, né? Mas como surgiu a história da padroeira daqui, dessa igreja aqui? Como surgiu essas histórias? Olha, Nossa Senhora do Carmo disse que foi essas duas mulheres que vieram da Bahia. Eu conto a história que Zé Tomé da Silva era meu tio, tio de mamãe. Tudo quanto eu conto foi o que eu ouvi dos mais velhos, porque eu não alcancei, né? Aí tio Zé Tomé falou que Nossa Senhora do Carmo foram dois frades que vieram do Pernambuco fugindo de uma recluta, que era uma guerra. Quando chegaram aqui, eles compraram uma parte de terra no Aquinope, que nesse tempo era saco do frade. Tinha uns olhos d'água ali na Goiabeira, eles compraram uma parte de terra, fizeram uma barraca de palha, colocaram Nossa Senhora do Carmo lá e compraram outra parte de terra no Pereira. Aí eles ficavam um tempo lá e ficavam um tempo cá. Aí um tempo houve um fogo no pasto e queimou de um lado e de outro, mas a parte que cobria Nossa Senhora ficou. E essas mulheres daqui, que tinham vindo também da Bahia, era Maria Feliciana e Maria Bribiana. Elas também vinham fugindo com medo da guerra também. Quando elas chegaram aqui, elas arranjaram terra, ficaram aqui. Aí elas iam lá para os olhos d'água, que tinha uns olhos d'água na Goiabeira, lavar roupa lá. Quando elas acabavam de lavar roupa, elas iam venerar Nossa Senhora. E elas tinham muito desejo de comprar aquela santa. Na época, ninguém chamava comprar, era trocar. Aí os frades ficaram. Quando eles souberam que a guerra tinha se acabado, aí eles trocaram a imagem com elas, com as duas mulheres. Na época, por 4 cavalos, para eles viajarem a cavalo,
e levaram as cargas de baú de couro, que eu ainda alcancei a carga, ainda alcancei os baús de couro. Aí eles quando resolveram, quando a guerra se acabou, eles resolveram ir embora. Elas compraram, trouxeram ela, fizeram um pontozinho aí no lugar dessa igreja, que chamava o nicho. Chamava o nicho. Com o tempo, foi aumentando e hoje a igreja está do tamanho que está. Não está melhor porque não tem para onde crescer ela, nem para frente, nem para trás. Mas está muito bonita. À vista do que foi, né? Está muito bonita. É uma história bem interessante, a história do Distrito Bastiões, que envolve tantos mistérios, envolve tantas curiosidades, histórias de vida, sofrimentos, famílias. Então, em cima de uma serra, a pessoa vem fugindo de certos atrativos, de guerra ou da escravidão, enfim, e se localiza em cima de uma serra, porque para chegar aqui o acesso não é fácil. Eu alcancei aqui, que aqui não tinha estrada, não tinha luz, não tinha água, não tinha escola, não tinha saúde, não tinha nada. A rua só era essa ruazinha aí que tem na frente. Depois que Raimundo Assis morreu, foi que deu liberdade para quem tinha seus pedacinhos de terra e vendendo, e foi crescendo, e hoje ele está, à vista do que ele está grande. Mas por que colocaram o nome do lugar Bastiões? Porque disse que teve uma família que os filhos tudo era Bastião e Bastiana. Os pais que colocaram o nome, viu? Aí por isso ficou Bastião. Por isso ficou o nome do lugar os Bastiões. Também quando se refere aos Bastiões é que são vários, né? É uma família, né? Pois é. E aí colocaram Serra dos Bastiões porque o pessoal vinha negociar nesse local, aí já chamava por causa dessa família. Era por causa dessas famílias. Já era a serra muito alta, sem caminho, sem estrada mesmo. As estradas eram só as varedas. E mesmo assim vinha gente de longe. Até do Rio de Janeiro vinha gente para cá, que eu tinha um tio que disse que vinha gente do Rio de Janeiro. Um local interessante, né? Como você pode ver, típico de quem estava fugindo realmente da escravidão, um lugar desse aqui. Aí vem se esconder no meio de uma serra, em cima de uma serra, e se tornou um lugar tão abençoado e querido por muitos hoje, que se chama Serra dos Bastiões, e por isso nós estamos aqui, a TV Iracema, com a dona Zermar, contando essas histórias para vocês, porque você que não conhece essa história, por que o Bastião é tão amado e tão querido, ninguém sabe qual é o mistério. Que quem vem aqui... Senhora do Carmo. Porque você presta atenção que aqui já se passou por muito momento difícil e continua sempre, né? Só uma doença medonha dessa que tem no mundo, mas aqui morreu só uma pessoa até agora, né? Na verdade, daqui mesmo. Aqui mesmo morreu só uma pessoa só, mas... Muita gente, né? Mas hoje, graças a Deus, com essa vacinação vai estar muito bom, né? Melhorar. Então, dona Zermar, a nossa curiosidade aqui era essa, saber um pouco dessa história dos Bastiões, como foi que gerou-se... Mas é o seguinte, ninguém sabe quando foi que começou os Bastiões, porque Ana Sulina, ela pesquisou mais de 4 anos. Ela, de 2 em 2 meses ela vinha. E ela entrevistou muita gente. Só que tudo era desencontrado, viu? As informações que o povo dava era toda desencontrada. Aí ela tirava uma parte de um e outra de outro, e ia juntando e fazia o quebra-cabeça. E ela procurou muito a descobrir, ela procurou até no arquivo em Aquiraz, porque na época aqui tudo era Pereiro, né? Ela procurou em Pereiro e aí ela procurou até no arquivo em Fortaleza, mas não em Aquiraz, mas não conseguiu descobrir quando Nossa Senhora chegou aqui. Até o batistério, até o encaminhamento do finado Assis, o nego velho daqui, ela encontrou o casamento dele lá. Interessante, né? Mas das outras coisas, mas quando Nossa Senhora chegou aqui, ela não encontrou. É isso aí. Então, muito obrigado, dona Zermar. Pode falar? Sim. Certo, pode mostrar pra gente. Enquanto ela vai procurando ali, eu vou dizendo pra vocês, um edifício aqui é um lugar que ninguém sabe a data, quando foi gerado, quando foi criado. Ninguém sabe. Uns falam mais de 200 anos, mas isso, os antigos, como já falaram aqui, já falavam, né? Que já tinha mais de 200 anos, ou seja...
Meu avô morreu em 50, com 70 e tantos anos. E já os pais dele tinham nascido aqui. Olha aí. Então, muitos falam que ele já naquele tempo já tinha mais de 200 anos. Vou tirar foto desse aqui, que dá para vocês... Porque se eu falei e tiver faltado alguma palavra, tá completa aqui, viu? Tranquilo. Obrigado, eu vou tirar uma foto depois, a gente vai levar os arquivos para mostrar para vocês isso. Pronto, Mário que vai mostrando e gravando para você esse registro. Porque no certo, gente, até mesmo nos cartórios, nos locais de registro, não existe uma data correta quando foi fundado os bastiões, quando foi fundada essa igreja, quando foi fundada as histórias. Só sabe-se que a história é essa, verdadeira, e que de pessoas simples que vieram fugindo de certas perturbações da vida, uns fugiam da escravidão, outros fugiam da guerra, e a história envolve misticismo, mistério, e esses são os bastiões, que até hoje esconde lá os seus mistérios aqui no nosso lugar. É um lugar típico, pacífico, de pessoas boas, receptivas, como a dona Zermar e outros mais, que tem a sua diferença. Qual a diferença dos bastiões? São as pessoas com seu carinho, com a sua humildade, a sua simplicidade e o seu jeito de viver e de mostrar como se vive a vida aqui. Você não nota que tem pessoas aqui que se negam de dar uma entrevista? Pois não é? Aqui que ele tem pavor, parece que ele tem medo. Eu não tenho medo, porque eu não estou mentindo e eu nem inventei. Eu estou contando o que eu ouvi os mais velhos dizer. E se eu soubesse que um dia eu ia precisar de falar sobre isso aqui, eu tinha me interessado para aprender mais alguma coisa. Porque tinha nego velho que conversava com a gente, nem Zé Tomé, Raimundo Assis, Chico Assis era velho que conversava com a gente. Várias pessoas conversavam. Eu alcancei a igreja daqui, ela não tinha um banco para uma pessoa se sentar em uma cadeira. Ou se ficava em pé, ou sentava no chão. Não tinha claro. Raimundo Assis, com o tempo, comprou uma lâmpada. Aí, nessa época, clareava com a lâmpada. Quando terminava a novena, ele botava a lâmpada no braço do cruzeiro até umas horas para clarear a rua. E não tinha claro. Não, era uma dificuldade horrível. Lá iluminada com as velinhas bem fininhas, sabe? Só tudo a troco de vela, as velas bem fininhas. E outra coisa que eu admirava também era a inteligência dos negros velhos do outro tempo. Porque eles não tinham estudo. Tinha um nego velho aqui que chamava Luciano Pereira, que esse, ninguém sabe como ele aprendeu tanto. Mas esse era chamado para as fazendas, para ensinar os filhos dos fazendeiros, e ele só se entendia mais com o trabalho dele fora. Mas mesmo assim, meu avô, Joaquim Tomé, ainda estudou com ele, Doca de Sá, várias pessoas. Aqueles que estudaram com ele, eles tinham letra. Agora, Raimundo Assis, ele estudou, mas Raimundo Assis lia muito ruim. Mas ele era uma pessoa muito responsável. Ele fazia essa festa de julho. Ele não fazia uma festa sem polícia, viu? Ele trazia a polícia, ele arranjava rede, comida, mandava buscar essa polícia toda em costa de animal que vinha até o pé da serra, mandava buscar e mandava deixar. Era muito responsável. Só que as festas naquela época, elas eram muito fracas, elas não corriam dinheiro não, o dinheirinho era muito pouco. Mas mesmo assim, ele tinha aquela fé em Nossa Senhora e conseguia tudo. No fim dava certo, graças a Deus. E eu alcancei muita coisa aqui. Menino, se eu fosse contar tudo que eu alcancei, eu acho que dava para escrever um livro. É porque na realidade não dá. Eu tenho 76 anos. Mas, menina, eu vi muito sofrimento nesse lugar. Eu fui uma das pessoas que sofri muito, porque meu marido foi embora, eu estava dentro de 24 anos de casada. Ele foi embora e só me deixou 3 filhos. E eu não tinha uma casa para morar, eu não tinha nada. E eu trabalhava na agricultura, eu era o bicho do mato criado em casa, trabalhando para criar 3 filhos. Mas graças a Deus e a Nossa Senhora, a minha família não são das melhores, mas também não é das piores. Graças a Deus. Isso é importante, gente. Os bastiões é isso. Eu alcancei tempo dos postes de madeira aqui, que a iluminação era a gerador a diesel. E era rua de terra, né, dona Zé? Era. Não tinha escola, veio começar as escolas aqui quando o seu Roque Paz foi prefeito a primeira vez. Foi que Roque Paz veio aqui, arranjou com a Terezinha de Zé Pacheco e com Maria de Birró.
Aí depois foi o compadre Expedito veio, Expedito Leite, e fez aquele grupo ali. Aí não, aí depois do grupo apareceu várias professoras. Mas no momento só era até a 4ª série, viu? Expedito Leite foi o desbravador da Estrada dos Bastiões. Foi ele que... A primeira vareda foi ele, e foi quem fez o grupo e se interessava mesmo para ajudar aqui. E era desse jeito. Aí quando fez o grupo, as escolas foram melhorando. Só que só era até a 4ª série, quando chegava ali já parava. A minha filha mais velha disse: mamãe, eu vou sair daqui porque eu vou estudar. E ela fez administração em Fortaleza, ela passou 10 anos na casa do Manuel de Solon, trabalhando lá, e fez administração. Hoje ela mora em Maués, é lojista, e está vivendo a vida dela. Graças a Deus. É isso aí, gente. Daqui nós trazendo para você. Foi? Que gente daqui, aquele que consegue um estudo melhor, eles não ficam aqui, pode prestar atenção. Vai tudo-se embora daqui procurar melhora de vida em outros cantos. Porque disse que os mais velhos diziam que os bastiões é terra e flora, mas não cimenta. Os filhos da terra. Só dá mais para quem vem mais de fora. Mas para os filhos da terra, mas eu acho que não é, porque eles não guardam. Eles estragam. Se eles quisessem, eles tinham alguma coisa também. É isso aí, gente. TV Iracema traz... Se não agradou, porque eu não tenho estudo, eu só sei assinar meu nome. E aprendi já depois de mãe de família. E se eu não falei bem, porque eu não sei falar bem, mas vocês desculpem, que um dia a gente chega lá, né? Com certeza. Obrigado, dona Zé. Imagina, foi uma satisfação falar com a senhora e mostrando para você que está fora, que não conhece a história dos Bastiões, essa é a história nua e crua do jeito que ela é. Por isso a TV Iracema traz para você esse documentário e vamos continuar mostrando vários lugares aqui da nossa região, do Vale do Jaguaribe, as histórias dos lugares. Uma imagem de Alisson Duarte, Francisco Filho, com a redação da TV Iracema.